Bom, semana passada a versão Pocket eu tava levando até na boa, né? Tudo bem, contratempo e tal, beleza. Agora não, né, filho? Giripoca vai piar, departamento de RH devidamente comunicado, que não vem com essa conversinha, não, é final de ano, tem um compromisso, happy hour, não tô nem aí, eu desconto mesmo. Isso vale para vocês dois também, né? Então não me venha, não, vou passar férias, vou descer para Riviera. Se vira, Mel. Devia ter bônus por presença. Eu acho que eu tinha Tipo aí um jeton, direito. Tinha aí um não tinha esse direito. negócio de jeton? Não É, tinha negócio então. de jeton? É, Eu acho podia que eu ter tenho isso cem Bacana. por aí. cento aí. É, Xará, é verdade. Você tem uma. Não, acho que você teve falta também. É, eu acho que se a gente Ah, levantar sua uma capivara ou duas, aí. Teve uma ou falta duas. também. No Eu acho que máximo, se, uma ou duas em eu mais de acho que um se ano. Eu acho levantar que a não capivara aí. Teve falta é também. estatisticamente não significante. Ah, entendi. Bom, mas enfim, tá dado o recado aqui, senhor Rodrigo Delô, senhor Cleveland Prats. A mim pouco importa se vocês são expoentes, né, da mídia, né, se vocês estampam os seus nomes nos principais veículos de informação desse país. Aqui é Jeripoca Pia, então os senhores já serão sentirão no final do mês, quando abrirem lá o cebolão, o olerite, que vão ser descontados. Então seguiremos aqui com a versão Pocket, um pouco mais como dizer assim, menos bem Intimista. um pouco menos bem humorado, mas não por conta disso menos bem acompanhado, meu amigo Victor Loyola, né? E do meu xará, destruidor de sonhos, de corações bondosos, que eu chamo Marcelo Butcherman, né? Porque ele não tem nenhum respeito por essa gente boa que quer esse mundo melhor, que é essa turma bacana, que ele vive destruindo sonhos, né, no seu mural. Eu fico impressionado e eu percebo que tem um prazer sádico, inclusive reconhecido por ele, né, Xará? É algo mais forte que você? É, É tipo eu roubar no poker? mais forte. Mais forte. Eu não consigo. Eu até Você tento tenta, dá ser. um Tento, remorsinho mas não. depois, mas você não Não, consegue. mas. É Não. tipo eu roubando meus amigos no poker. Eu tento, eu falo, não vou roubar hoje. Mas não aguento, mas é mais forte que eu. Bom, apesar, assim, o Vitor, quando a gente achava que ia parar de falar de Covid, né, mais do que na reta final, os números controlados, parece que assim, né, tá todo mundo gripado aí com a tal da influenza. Agora temos que começar a contabilizar a influenza. Está internando mais que Covid. Tá, né? Tá. Inclusive, assim, existe a questão, os atendimentos voltaram a subir em São Paulo por causa da influenza, não é por causa da Covid. E a influenza está entre nós há muitos anos, né? Tal qual a Covid estará daqui para frente. Então, deu. Estaremos Relaxa. vacinados e tal. Simbora, que nem eu, por exemplo, tô com um catarrinho aqui insistente. Toca a vida que uma hora fica bom ou é melhor eu dar uma passadinha no médico, não custa Top. nada? Não sei, né? Se a dor de garganta Muito ruim, tiver né? muito forte. Tá com É, febre? Não, tá tudo beleza. Então, Então, sem meu, não, febre nada, não tem não. fé, Não vai adianta. É catarrando assim, aí, tudo bem, não né? tem febre, não precisa ir. Se tem febre, você tem que esperar 3 dias para ir, porque senão o cara vai falar para você voltar e esperar 3 dias para voltar, entendeu? Espera. Então, é melhor não ir. Beleza. Então tá tranquilo. Dá umas catarradas aí, né, pelo caminho e é, tal, e toca a vida. Bom, beleza. Então é isso, tranquilo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aí. Nós temos no nosso grupo de bate-papo lá gente de todo mundo, né? Temos inclusive um candidato a Nobel da Paz. Hoje estava mediando uma tensão ali na região da Europa, entre Portugal e Alemanha, mas temos pessoas de outros países também. Eu tenho uma, assim, tudo bem que, porra, não é legal que você tenha um surto que vá ocupar a capacidade instalada de atendimento, ainda que você não tenha letalidade. Mas eu tenho uma sensação que assim, será que a gente ficou meio traumatizado? Porque eu tô vendo uma reação, por exemplo, na Inglaterra, um pouco exagerada aí, né, esse Omicron, ou é impressão minha? eu considero super exagerado. Esse Omicron aí, para mim, é um café com leite, a gripe. Se olhar o número da África do Sul, exponenciais dos casos, não mexe a curva de óbitos, e já faz tempo que começou. Então já era para ter mexido, não aconteceu nada. Mesma coisa na Inglaterra. Eu acho que há um exagero aqui. Eu não sei, eu considero que tem dois grupos, né? Que são os grupos extremos que sobraram nessa pandemia. Os órfãos da pandemia,
aqueles que não sabem mais como viver Sem a pandemia, os Corona tragédia. Lovers. Viúvas da pandemia. Os Esses Corona caras que Lovers. seguem assustados e tudo mais. E você tem os torcedores do caos, né? Que é a turma que está torcendo para que essas novas cepas causem uma devastação, assim eles podem falar mal da vacina. São esses dois grupos. Eu acho que eles vão se dar mal. Porque, para mim, esse negócio está em seu crepúsculo. Mesmo em outros lugares. No Brasil, eu acho que estamos numa ótima posição e hoje eu li 85% da população adulta já com 2 doses, né? Então, e eu acho que nos favorece nesse caso, fomos favorecidos talvez até por um pouco de sorte. Que a recência, nós temos uma recência maior, né, das vacinas. Esse processo todo começou a pegar no breu depois, né, no segundo momento. As vacinas são, entre aspas, mais recentes que na Europa. Isso talvez ajude a explicar a nossa maior proteção no momento. Então, nós temos um efeito de imunização que ainda persiste mais tempo, porque elas são mais recentes. Isso é uma estratégia pensada pelo nosso governo. É gênio. Você está dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. Você está dizendo que aquilo que foi tido por muitos como uma incompetência e demora do governo, na prática virou um providencial atraso? Na prática é isso que aconteceu, porque de fato nós estamos com boa parte da população ainda com a segunda dose muito recente, né? Então ainda perdura o efeito da imunização. Isso certamente deve estar isso ajuda a conter mais. Então... E temos uma boa parte dos mais vulneráveis, vamos dizer assim, que está entrando na terceira dose. Então, assim, é um cenário de muito maior proteção se tirar a foto do momento do que, por exemplo, na Europa, mesmo quando o cara está com um índice de vacinação maior que o nosso, que já faz mais tempo que aconteceu. Então, provavelmente, elas já perderam um pouco o efeito. Tá? Eu acho que isso é uma tese, não é uma verdade, mas eu acho que eu acho que é uma boa tese. Eu acho que faz bastante sentido. Até porque ela converge com a sabedoria popular que diz o quê? Que os últimos serão os primeiros, né? Apressado come cru. Né? E alguém, nesses encontros aqui, disse certa ocasião que a questão da vacinação era muito mais uma questão de chegada do que de saída. Eu acho que, de certa maneira, em alguma medida, né, os números que o Brasil vem atingindo e com essa feliz coincidência, talvez esteja se confirmando. Claro que nós estamos brincando aqui, né, que isso foi uma atacada de mestre do governo, não foi. Mas a contrapartida também que esse atraso que tentaram acreditar tanto ao governo também não foi tão assim, né? Não foi tanto atraso. Foi 1 mês ou 2 de atraso e a gente sempre teve na média da segunda divisão da qual fazemos Série parte. B, né? Tá? Então, Champions B. Na Champions B. Nós sempre tivemos uma média Champions B. Então, não foi esse atraso todo. Mas só que, assim, o que acontece? Nós temos uma população muito maior, um contingente enorme de pessoas para serem vacinadas, e esse processo foi acontecendo mais gradualmente e pegou no breu depois. Sorte nossa, damos sorte, porque agora estamos todos com uma recência grande aí de imunização. Né? O que isso comprova, Vitor? Mesmo os mais vulneráveis, porque, veja, a grande questão desse negócio é proteger, o mais importante é proteger os mais vulneráveis, né? Os mais idosos, com comorbidade, esses caras passa variante, entra variante, são os que são mais atingidos. Se eles estão mais protegidos, de alguma maneira, você dá uma dizimada no problema. Sim. E esses caras, mesmo essa turma aí, já está indo para a terceira. Eu acho que esse excesso de doses no mesmo estado, já falei aqui no outro programa, isso me incomoda um pouco, né? No horizonte de 12 meses, 4 doses, esse negócio não funciona direito. Daqui a pouco é dose mensal, isso me incomoda, mas de alguma maneira você está tentando fazer uma proteção adicional, já que nós sabemos também que essas vacinas não são novas e são lá tão eficazes, não são uma Brastemp. Se fosse uma Brastemp, ia impedir. É incrível, né? Como com um pouquinho de boa vontade e bom senso a gente consegue encontrar um equilíbrio, né? De que é importante vacinar, de que ela oferece uma proteção, mas que, obviamente, é uma coisa que, dadas as circunstâncias, a gente ainda vai precisar de muito tempo para avaliar efetivamente, né?
Não, veja, se fossem perfeitos, não estariam impedindo a transmissão. Elas não querem a transmissão. É por isso que eu também acho inócuo. Eu acho inócuo o passaporte. Boa, É a opinião minha. boa emendada, porque era disso que eu ia falar. Mas antes disso, eu só quero chegar a uma seguinte conclusão. Diz a sabedoria popular que se o Papa é argentino, Deus é brasileiro. Então essa convergência aí do nosso atraso talvez esteja sendo uma manifestação, né, da generosidade, da bondade divina com este povo brasileiro tão sofrido. Falando em povo brasileiro tão sofrido, você fez uma menção aí, vamos até mudar um pouquinho aqui, a questão do passaporte sanitário. Eu, na minha absoluta limitação de leigo, não consigo entender muito bem qual é a sua efetividade. Eu queria que você compartilhasse a opinião, e eu vi o Xará, que é um cara bem cartesiano, crítico, queria que vocês me iluminassem com o vosso saber. Olha, eu também, na opinião de leigo, concordo com você. Por duas razões. Essas são razões que ninguém me demoverá da minha opinião. A primeira é que vacinados transmitem. Ponto. Então, tipo, eles continuam transmitindo. Ninguém provou que transmite menos ou mais. Continuam transmitindo. Então, assim, você não contém a pandemia. Você reduz as suas chances de morrer, de ter um caso severo, reduz dramaticamente. Mas você continua transmitindo. E o outro ponto, assim, se você avaliar por segmentos de risco, né? Então, um vacinado com mais de 70 anos ainda tem mais chance de contrair a doença em nível de severidade do que um não vacinado com mais de 40 anos. Então, o fator de risco intrínseco à pessoa ele é muito mais forte do que o efeito vacinação. Então, na prática, se você está querendo... Na prática, seria melhor dizer o seguinte, é melhor que não venham para o país pessoas mais frágeis, mesmo que vacinadas. É isso, na prática é isso. Cartesianamente falando, assim, seria o seguinte, é melhor vir um jovem aqui não vacinado do que vir alguém vacinado, que talvez ele transmitiria mais fácil. O risco é maior. Então, para mim, posição nada simpática, né? Perde a razão de ser. Se estivéssemos aqui falando, olha, de fato, a vacina protege contra a transmissão, está comprovado. Aí uma outra conversa. Né? Não é o caso. Então eu não vejo, tecnicamente, eu não vejo justificativa. Eu acho que vale assim, quer fazer restrição? Pode dar o PCR, meu amigo. Se tiver PCR, se não entra. Se não PCR, se quer pegar mais pesado, PCR 24 horas. Né? Então é isso. Se o objetivo for evitar a disseminação, seria mais efetivo do que o próprio passaporte, né? E isso dá um pouco de combustível para quem critica a questão do controle do Estado. Xará, passando um pouco a bola para você, eu queria aumentar um pouquinho essa questão no seguinte sentido. O governo federal havia isentado, né, o serviço de saúde dos portos de cobrar o passaporte sanitário, e o STF, através de uma decisão do ministro Barroso, barrou isso aí. Queria dividir a pergunta em duas questões. Primeiro, um erro justifica o outro, uma vez que, ao deliberar assim, o STF estaria extrapolando os seus poderes? E segundo, você acha que faz sentido essa questão do passaporte sanitário? Deixa eu começar pela última. Eu entendo o passaporte sanitário como uma forma de você forçar a vacinação. Não efetivamente. Não é uma forma de limitar conter a doença. Entendi. Ainda que indiretamente você vai conter a doença, você vai forçar, em tese, né, se funcionasse, você forçaria as pessoas que não querem se vacinar a se vacinar porque você está restringindo o movimento. Mas veja que no Brasil, vamos falar desse aspecto. No Brasil a gente já temos 85% da população adulta com 2 doses, assim. Não, isso. Esse é tipo. Não, eu não tô nem argumentando a favor do passaporte. Eu estou só dizendo qual é o racional por trás. Mas por trás desse racional, se a gente tivesse com 50%, né? Mas assim, daqui a pouco a gente vai estar com 90%. Mas, Xará, então esse racional é para forçar o estrangeiro a se vacinar, né? Isso. Aí eu ia entrar na questão do passaporte nos portos e aeroportos. Isso é uma coisa que não faz sentido, né? Porque tanto se me dá o cara ter se vacinado ou não, ele não é
não é Brasileiro. cidadão do país, eu não cuido dos cidadãos, a não ser que tivesse uma regra determinada pela ONU, que foi compactuada por todos os países, isso é outra coisa, não teve, enfim. Agora, efetivamente, um cara vacinado, ele tem menos chance, eu não estou dizendo que ele não transmita, né? Eu também não conheço isso, sou completamente leigo no assunto, mas ele tem menos chance de ter pego a doença, né? Uma vez pegando, ele vai transmitir, mas entre o vacinado e o não vacinado, o cara que é vacinado tem menos chance de ter pego a doença, né? Então, acho que nesse sentido, você diminui sim o risco. Não pelo fato de ele não transmitir, mas pelo fato de ele ter menos probabilidade de ter pego a doença. Claro, você pode substituir isso por um PCR, que é normalmente o que acontece, né? A minha filha veio para o Brasil, teve que fazer um PCR, teve que apresentar um PCR lá no aeroporto nos Estados Unidos, senão não embarcava, né? Então, já existe isso, né? Talvez seja mais efetivo do que a vacina, porque efetivamente você está medindo se o cara tem ou não tem a doença. Exatamente. Não é indiretamente por conta de uma vacinação, né? Então, é verdade. Acho que é mais efetivo nesse sentido. E como nós não temos a obrigação moral de fazer com que os cidadãos de outros países se vacinem, então, de fato, não faz muito sentido nesse ponto. Com relação ao STF, de fato, você fica sempre... Eu não entendo de leis, nem de Constituição, nem nada disso, dá a impressão de que há uma invasão de competências, né? Porque, afinal, você está exigir ou não... O tipo de coisa que você vai exigir ou não para cidadãos de outros países entrarem no seu é de competência do Executivo. O Executivo é que determina quais são os requisitos, né? É quem vai fazer a fiscalização e tal. Mas é um problema de saúde pública que, enfim, é uma zona cinzenta aí. Eu, de fato, não conheço, não sei, me parece um pouco invasão de competência, mas, enfim, é tanta coisa que acontece que acho que essa não é das piores. Então a conclusão que eu chego, pelo menos, ouvindo vocês dois, que eu vejo como mais capacitados para ter uma opinião mais formada sobre isso, é que assim, a exigência do passaporte sanitário não serve para controlar a questão da doença, mas serve para mostrar que a gente tem um problema funcional, uma disfunção na nossa democracia. Porque você tem um judiciário governando. Olha só que ironia da vida. Quer dizer, o negócio para que se presta não serve para porcaria nenhuma, a não ser para mostrar que a gente tem hoje, que a gente provavelmente é uma democracia presidencialista, mas governada por uma junta judiciária, né? Porque um único ministro num despacho monocrático contradizer uma decisão do governo, porque veja só, acho que são duas coisas distintas. Vamos discutir a decisão do governo. Ela é cabível, não é cabível? Cabe questionamento? Nós temos um Congresso, nós temos a sociedade, nós temos a imprensa, nós temos N mecanismos de pressão para fazer o governo rever uma decisão que se entenda errado. Agora, o STF extrapolar a sua competência de uma maneira monocrática, sempre numa interpretação muito abstrata da lei, né? Porque parece aquele contador que fala para você, quanto é que você quer que dê o balanço, né? O que você quer de sentença? Eu quero isso. Então, peraí, que nós vamos encontrar aqui um caminho, um arcabouço aqui que justifique o negócio que no final é o que a gente quer, não é o que deveria ser. Então, eu acho que Mas isso não é uma novidade, né? não, pelo contrário, o grande problema é que não só não é novidade, como se torna cada dia mais uma prática e transforma a Suprema Corte do país, que deveria ser a guardiã suprema da Constituição, num palco ali de MMA, né, das forças políticas, onde cada um representando o seu grupo ali interpreta de acordo com o interesse da vez. Não, E a Constituição vira não, quase que um eles não detalhe. respeitam a Constituição, né? Exatamente, a Por exemplo, Constituição. a própria decisão do Barroso, a inicial, que estão mudando hoje, o brasileiro poderia não conseguir entrar no seu país. Onde se vê isso? Isso é constitucional, artigo 5º. Mas não, o cara ignora, porque eles são semideuses.
E tem um proselitismo, tem uma ideologia por trás disso aí, né? Todos não, o Nunes Marques ainda não é, ele está ali na fase de herói, daqui a pouco ele se torna um Ele tá na semideus. fase de anjo. Anjo. Que nem o André Mendonça. Bom... Você vê que o Gilmar não disse que na hora certa ele vai bater no Moro? Então, eu tava na dúvida se eu ia usar... do Supremo Olha só, olha o dilema que você me coloca. Você me colocou num dilema agora, Vitor, pelo seguinte. Quando a gente fala da lacração do Barroso, perdemos o nosso amigo Victor. Perdemos. Espera aí que ele já vem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa de 1 segundo e aí a gente já volta. Bom, retomamos aqui nosso bate-papo. E, Victor, esse seu último comentário me desmontou, porque agora eu tô numa bifurcação aqui, não sei que caminho seguir, queria que vocês me ajudassem. Porque quando a gente tá falando do voto do Barroso, que é sempre meio lacrativo, isso já me levou a emendar o próximo assunto, que era Peninha, o fechamento da versão em português do El País. Contudo, ao comentar o Gilmar Mendes, você já me direciona para a questão eleitoral. Eu queria fazer a seguinte sugestão. Vamos primeiro falar do El País, que é tipo, e deixar a cereja do bolo, a eleição, que é sempre mais saborosa para depois, só para a gente falar disso. Podemos seguir assim? Não. Xará, você escreveu sobre, que peninha, o encerramento, né, do dia para noite. Puxa vida, jornalistas sendo dispensados às vésperas do Natal, terrível, te partiu o coração mesmo. Né, do El País, um noticioso de origem espanhola, bastante progressista, que apesar de uma audiência, de uma grande audiência, como é que Xará? Não conseguiu encontrar o equilíbrio financeiro? Foi isso? Foi a sustentabilidade econômica. Bonito, Foi apesar, como é que é? Apesar de apesar da grande audiência e do grande número de assinantes da sua versão eletrônica, o jornal não conseguiu encontrar sua sustentabilidade econômica, o que é uma contradição em termos. Esse seria o peronomútil? Pois é, né? Peronomútil bem casado aí com a origem espanhola. Se bem que peronomútil é coisa mais de argentino, né? Mas enfim, sei lá. O fato é que o pessoal olhou lá fora e falou assim, putz, sabe qual é o problema? Você tem a versão espanhol que serve para toda a América Latina, aí você tem que construir um núcleo, tudo bem, o Brasil é um país grande, mais de 200 milhões de habitantes, deveria poder ter uma escala, né, para justificar a edição em português. Mas pelo visto não, né? E aí você começa a se perguntar, bom, por que não atingiu escala? São 8 anos, né, de estrada. 8 anos aí produzindo notícias, tal. Por que você não conseguiu? Afinal, a qualidade editorial é boa, né? É que eu não estou aqui fazendo julgamento de linha ideológica, só a qualidade do texto. É bem feito, o jornal bem feito, tal, bem escrito. Talvez o problema seja a linha ideológica. É a única coisa que eu encontro como... É que o pessoal está preferindo ler a Carta Capital e o 247. Pode ser. O Vitão. Que é mais como é que é? Que não se esconde atrás de uma pretensa isenção. Ô, Xará, o Xará aqui, Vitor, o Xará aqui apontou que talvez a questão seja ideológica. Então eu faço a pergunta que não quer calar. Quem lacra não lucra? Não sei, porque há outros aí, né, andando por aí. Então, e até resistindo por mais tempo, a duras penas, mas estão aí ainda. Piores que o El País, piores. Estão aí. A custas de prefeituras e governos estaduais? A custas de N coisas, mas estão aí, né? Estão se segurando. E há também coisa ruim do outro lado, né? Sim, eu acho que nós temos uma qualidade ruim de imprensa ainda que resiste e propaga, inclusive propagadora de notícias falsas e tudo mais. Mas, não, sinceramente, não vejo, não lamento.
De vez em quando eu li um outro meu artigo Deus desse, mas não lamento Cara, realmente. impressionante a frieza desse coração. Eu não lamento. Olha isso, Marcelo. E a facilidade como ele fala isso. Eu tô arrasado. Tô triste demais. Não, agora eu vou falar sério. Qual é a sensação que eu tenho? Com mais os veículos de imprensa. Que veja só, ter uma linha editorial para mim não tem problema. Desde que essa linha editorial seja assumida, né? Com mais os veículos de imprensa abrem mão do seu nobre papel de informar e vão migrando para esse proselitismo, né? Para essa propaganda, para essa ideologia, eu acho o seguinte: tem aí um segmento de mercado que não se sustenta e tem uma outra linha editorial que parece hoje encontrar maior ressonância e consegue se sustentar. Então vamos pensar aqui dois casos, né? Você vê o El País de um viés mais progressista, dá espaço para um articulista, como aquele artigo que o Xará compartilhou esses dias no grupo lá, né? Dizendo que assim que o Moro é tão extrema direita quanto o Bolsonaro, sendo que nunca tratou o Lula como extrema esquerda. Se você digitar extrema esquerda no Google, é capaz de não aparecer essa expressão, né? Compensação, se você colocar extrema direita, Jesus do céu. Então você já vê um descompasso aí. Né? E você vê de um outro lado, por exemplo, a Jovem Pan, que seria uma linha editorial mais conservadora e tal. E você vê a Jovem Pan crescendo e você vê um veículo como esse perdendo espaço. Talvez isso repercuta um momento de mercado, né? De você ter uma maior massa, uma maior aceitação ou não. A Jovem Pan, em boa parte dos programas delas, ela permite ainda o contraditório. Sim, sem dúvida. Ela permite a divergência. Então, você não encontra só uma linha. Você pode até ser que essa linha divergente seja minoritária, mas tem voz. Né? Não, em quase todos, né? Quase todos os programas. Eu acho que tem uma diferença. Sim. Se você do outro lado, assim, não permite a dissonância, né? Eu acho que tem diferença. Né? Eu só, às vezes, não tem necessariamente a ver com a questão da linha ideológica, e eu acho que o Vitor lembrou bem que nós temos outros veículos também com o mesmo, vamos dizer assim, tendência lacrativa, né? Mas e que estão estruturas aí. mais enxutas, né? Não, um El País, uma carta capital da vida não tem a mesma estrutura de um El País. Pode ser, ou talvez, aí é uma hipótese, eu não sou jornalista, eu teria que conversar com gente que milita na área, a dificuldade do estrangeiro de entender o país, entender como é que funciona, né, o leitor, o consumidor de mídia num determinado país. Não sei, assim, você pega, quem é que está aqui de estrangeiro? O CNN acabou de abrir, vamos ver, pode passar aí 8 anos, daqui a 8 anos fechar. E a outra questão é que o El País era essencialmente escrito, né? Eu acho que a mídia escrita hoje se encontra em mais dificuldades que a mídia vídeos, né? Que o Jovem Pan faz vídeo, faz rádio, é mais fácil você... Verdade. Eu acho que sim, tem esse ponto também. Você A mídia escrita é mais complicado. Sim, você restringe o seu público, né? Hoje em dia você vê, o pessoal não pode mandar áudio de mais de 30 segundos, imagina ler, né? Nossa. Aí exigir demais, né? Pô, quando esses puta artigo aí que tem 3 parágrafos, né? Imagina, absurdo. Bom, amiguinhos, falando em absurdos, pelo menos para mim, vamos falar das pesquisas eleitorais? É a seguinte pergunta. Marcelo Guterman, Lula já é presidente na Austrália? Se a eleição fosse hoje, sim. Se a eleição fosse hoje, já era presidente na Austrália. Sim, você acredita só que não é, né? Esse é um detalhezinho. Tem um pequeno. Não chega a ser muito importante, mas é um detalhezinho interessante. Você sabe que sabe o que acontece? Eu acabei de receber um chamado, eu vou ter que sair em 10 minutos. Ok. Você sabe o que acontece? As pessoas subavaliam, não dão importância que deve ter às campanhas eleitorais. Parece que é um capítulo da eleição para cumprir tabela,
para cumprir tabela. E não, campanha eleitoral é algo importantíssimo. Então, essas pesquisas de um ano antes da eleição, primeiro que você não tem nem as coligações direito, você não sabe quem vai apoiar quem nos vários lugares do país, tal. Depois você não tem a campanha eleitoral. É assim, é uma coisa tão distante. Tudo bem, o cara tem uma vantagem. Eu acho que as pesquisas estão certas, porque a pesquisa é recall. Você tem o presidente da República, que está mal avaliado, tem lá os seus 25%. E você tem o Lula, que foi ex-presidente da República é candidato desde 1989, toda eleição, e quando não foi, era a iminência parda. Porra, o cara tem voto, ou tem lembrança, né? Voto não tem, ele tem lembrança. Então é isso. Eu acho que eu dou muita importância para essas pesquisas agora. Não tem essa importância toda. Mas mesmo eu concordo com você. Só que há uma divergência em pesquisa, né? Você tem umas aí atribuindo esse primeiro turno e outras com diferença não muito grande, bem menor. Você tem dois blocos aí de pesquisa. Eu, sinceramente, eu não vejo onde estão esses eleitores do Lula. Conheço alguns, tá? Você vive numa bolha. Eu vivo numa bolha, mas em outras ocasiões, nessa mesma bolha, eu identificava muitos eleitores. Hoje eu não vejo. Então, assim, sinceramente, eu acho estranho. Eu acho que para você errar fazer um erro amostral é bem fácil. E concordo contigo, há 10 meses com o recall, vamos esperar começar a campanha para ver. Mas acho estranha essa diferença. Você tem umas que é um negócio, outras é outro negócio. Eu acho que deve ter erro, e aí você pode colocar o erro entre aspas ou não, erro amostral, eu acho que não tem como não ter. É sempre algo discricionário. Agora, todas as pesquisas mostram o Lula na frente. Um pouco mais, um pouco menos. Isso aí sim, mas aqui né? Uma coisa é você falar que o cara tem 48, a outra coisa é você dizer que a diferença entre um e outro é de 10% no primeiro turno, que eu acho algo mais palatável, né? Sim. Pô, concordo. Aí já sai aí obviamente faz parte do processo. Aí sai um bando de artigo, não, vai ganhar no primeiro turno. Não, peraí, meu. Não vai ganhar no primeiro turno, esquece. Faz 10 meses. Não, mas você já viu articulistas falando isso. Acorda pra vida. Você tá no múltiplo. Não, hoje eu li. Hoje tá no múltiplo. Desculpa, Marcelo. cientistas políticos. Não, hoje eu li uma que era assim: o Moro vai tirar o segundo lugar do Bolsonaro e abrir espaço para o Lula ganhar no primeiro turno. Olha, esse o racional. Eu vou dar a minha impressão. Concordo com o Vitor. Eu acho que é estranho você ter pesquisa dando 31 a 39, com pesquisa dando 21 a 48. Eu vivo num país que eu vi o maior ladrão da história desse país ser inocentado, entre aspas, na Suprema Corte. Eu lembro de um ministro dizendo que o PT tinha feito caixa, sei lá, para quantas eleições. Então, com esse tanto que eles roubaram, eu acho que você consegue encomendar muita coisa. Concordo também que estamos muito antes das eleições, e eu lembro aqui um episódio, eu estou no mercado desde 86, acompanhei no exercício do meu ofício todas as eleições. E eu lembro de ter visto a Rosiane Sarney liderando pesquisa. E não durou uma semana de campanha para ser desintegrada. Então, concordo muito com se você fizer a retrospectiva das eleições e pegar quem era o líder há 10 meses antes da eleição, na maioria das vezes o resultado final foi diferente, exceto aquelas em que estava concorrendo à reeleição, né, Fernando Henrique e Lula. Sim. Mas basta ver o Brizola, é eterno líder, né? Na primeira eleição do Lula, ele não era o líder disparado há 10 meses antes. Na eleição da Dilma, nem aparecia. Bolsonaro nem aparecia. Então, peraí, né? Vamos dar um tempo. Eu tenho essa sensação também. Essas pesquisas, elas são prematuras, são fotografias de um momento onde o Lula, que tem essa coisa muito interessante, né? Ele caminha
garbosamente pelo mundo, né? Faz festa, é recebido nos mais lugares, mas não dá uma voltinha aqui, né? Não dá um rolezinho aqui na Paulista pra eu ver como é que vai ser. Ia ser interessante. Acho que ia ter que ter uma turminha lá pra segurar a bronca, aí, porque senão acho que ia ficar pequeno. Vamos fazer assim, vamos pegar um voozinho de carreira, porque o Bolsonaro pode se falar o que quiser dele, né? Hoje ele é presidente, não pode se permitir esse luxo, mas ele encara, né? Ele junta lá uma turma lá e vão pra rua. O Lula, a turnê do Nordeste pelo Lula foi uma coisa assim asséptica, né? Ângulozinho bem fechado, teatrinho ali e tal. Então, realmente, assim, eu vejo aí um descompasso muito grande daquilo que salta aos olhos. Então, assim, pode até estar líder, mas não dessa forma. E assim, né? Eu tenho uma sensação muito clara de uma grande coordenação para ir vendendo esse peixe, para ir fazendo essa lanternagem. Só que vai chegar lá na reta final, vão ter que, né, como aconteceu na eleição. Aí converge. Exatamente, porque na eleição passada, às vésperas da eleição, o Bolsonaro perdia para todo mundo no segundo turno, né? E a gente viu o que foi. Bom, para terminar o nosso giro, né? Antes de falar do futebol, se é que temos alguma coisa para falar, eu tenho aqui a minha impressão, que eu vou repetir dos favoritos do ano, não sei se havia falado na semana passada. Já Mas, falou, bom, não precisa falar de precisa novo. mais? Não. Não? Não. Você concorda que o São Paulo, o Palmeiras. Não, eu não São concordo, Paulo, mas tudo bem. Não, não. Não, deixa pra lá. Então, beleza. Não temos muito o que falar de futebol, então. Então vamos encerrar o nosso bate-papo aqui antes das dicas do Bola Fora, falando uma coisa ainda que brevemente, mas que eu acho que é uma notícia boa e que acho que se soma a tantas outras que passam um pouco desapercebidos, mas que na curva do tempo estão formando, acho que, um mosaico interessante para o país, que são avanços importantes, que é o marco ferroviário, né? Que se soma ao marco de saneamento, que já está gerando investimentos, né? O marco do gás, uma série de outras medidas, a autonomia do Banco Central. Você falou uma coisa, Xará, escreveu no seu Facebook muito competentemente, né? De uma forma muito ponderada, unindo extremos lá. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da aprovação do marco das ferrovias. O que eu comentei foi que quando o governo quer, ele faz. Ele forçou uma situação. Eu acho que tem dedo aí do Tarcísio, né? Que é a área dele, e aprovou um marco importante que vai trazer de volta as ferrovias privadas. Teve certamente lobby das empresas, tal, mas pouco importa. Vai ser bom para aumentar a produtividade do país. Não é porque é lobby, porque é necessariamente ruim, né? Pode ser um lobby uma coisa Exato, boa, né? você tá lá convencendo as pessoas, os legisladores, do que é importante para o país, tal. E nesse caso não envolve erário público, é só autorização para, joga o trilho aí e explora a nova ferrovia. Eu não vejo que pode ter de ruim no negócio desse, pelo contrário, né? Sabe que a minha formação é administração de empresas com ênfase em comércio exterior, né? Então uma das coisas que eu estudei na minha formação era a questão do transporte intermodal, que no Brasil é absurdamente falho, né? Um país continental como o nosso tem uma malha ferroviária ridícula, especialmente se considerar a nossa relevância no agronegócio, né? Ô Vitão, foi bola dentro do governo aí essa aprovação? Bola dentro. E você acha Mais um que... ponto positivo, sim, bola dentro, mais um que se soma aí a alguns feitos do governo, mas também mostra que, assim, não dá para ficar culpando o Congresso por não fazer as coisas. Então, aí eu vou abrir a divergência com meus nobres colegas, partindo do E quando não brilhante... faz, a culpa é do Congresso. Quando faz, a culpa é Eu do vou governo. abrir aqui uma pequena divergência, concordando no mérito, né, com o nobre relator da matéria, o excelentíssimo ministro Marcelo Gutermann, que é o seguinte: no caso do marco do gás, do saneamento ainda que encontrou uma resistência, hein? Mas no caso do marco do gás, que também encontrou resistência, o marco ferroviário e tudo, qual é a minha sensação em relação a essas reformas que se cobram de forma tão urgente, porque de fato são mesmo, mas que nunca foram feitas antes por quem cobra hoje com urgência? É o seguinte: você está contrariando muito menos interesses na aprovação desses marcos. Então é natural que você consiga com maior facilidade aprovar, porque veja só, toda reforma necessariamente implica em linhas gerais de você repartir, né, redesenhar uma repartição de um bolo. E para fazer isso, se o bolo é o mesmo, você vai ter que tirar mais de alguém que tem mais
em favor de alguém que tem menos, ou contra um determinado grupo de interesse em favor da coletividade. Aquele grupo de interesse não tem aquela condição privilegiada por acaso. Ele foi se organizando ao longo do tempo, ele tem estrutura de poder ao seu redor para se proteger. Então eu acho que assim, o governo tem uma responsabilidade sobre o andamento das reformas? Tem. Mas não é tão simples assim, porque você está enfrentando grupos de interesse muito articulados, né? Eu concordo, são matérias muito mais difíceis do que um marco do saneamento, ainda que sejam difíceis também, mas não tem o nível de comparação, o nível de dificuldade é outro. E seria mais verdade ainda se nós víssemos um esforço do governo nessa direção, que a gente não viu, né? Aliás, pelo contrário, o que a gente vê do Bolsonaro é sempre a sinalização para os funcionários públicos, vamos dar um aumento, vamos cuidar, tal. Não é um discurso, né? Pelo menos um discurso na direção correta. Então, eu concordo que são matérias mais difíceis, mas também não vejo um esforço do governo na direção, né? Você sabe que eu vi entrevista recente essa semana, final de semana agora, domingo, do Guedes no Canal Livre, e num determinado momento é interessante que ele mostra bem como o governo é palco de conflitos, né? Porque eles assim, ó, tem ministro, né, dizendo o seguinte, por exemplo, isso que você falou agora, que nem o Guedes fala de boca cheia, eu quero privatizar tudo. Por mim, privatizava a Petrobras e tudo. Então ele fala ali de peito aberto. Talvez outros ministros não assumissem a mesma posição. E acho que o governo acaba sendo um palco ali também de ideias divergentes, em que acaba prevalecendo o aspecto político. Bom, encerrar. O importante é que o Marco passou e que é legal. Eu queria passar a palavra para o meu amigo Victor, que precisa sair, para suas últimas considerações, se houver uma dica, uma bola dentro, uma bola fora. A bola dentro para esse Marco, bola fora para o STF, que nos dá consecutivamente maus exemplos de como interferir nos demais poderes. Né? A dica. Não tenho dica. Puta, ainda bem, né? Porque você falou a mesma bola fora e bola dentro. Você publicou no teu Face que você assistiu novamente uma série. Essa série é fantástica. Eu não sei se eu tinha falado aqui. É o The Last Kingdom. Pela primeira vez eu vi uma série repetida. Né? São 4 temporadas. Conta a história do nascimento da Inglaterra na época que ela era invadida pelos vikings. E aí o protagonista é um cara que ele é 50% saxão, 50% danês. Né? E aí ele perambula aí por esses conflitos todos. Mas é assim, muito bem feito. Os atores são ótimos. E é daquelas que não perde o time, sabe? São 4 temporadas de altíssimo nível. E vai ter a 5ª. Então, para quem gosta dessa série dessa época, porque é parecido com Vikings, eu achei muito melhor que Vikings. Vikings foram 8 temporadas e a partir da 3ª ou 4ª começa a decadência. E essa série eu achei fantástica. Muita gente gostou, né? Porque quando eu coloquei lá, tem muita gente que assistiu, achou ótimo e está vindo a 5ª temporada. Eu realmente recomendo, tem um cunho histórico, ela é baseada nos volumes de 12 livros Bernard Cromwell. Então, mas putz, eu pensei, vou ver pela segunda vez, o que vai ser? Qual das séries que eu mais gostei, vou ver pela segunda vez. Aí eu escolhi essa. E não me arrependi, porque eu gostei mais ainda na segunda vez do que na primeira. Então fica a dica para quem gostar. É um pouco violento, né? Óbvio, nessa época, né? Se corta a cabeça por nada, então... Mas tem que ir, tudo bem, você releva isso e vai. Não é mais violento do que o Round 6. E o Estado Islâmico tá aí, mostrando que o ser humano será sempre bestial. O Xará, e você, qual é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Você quer compartilhar aqui? Eu queria compartilhar aqui. Você nos humilha, porque você sempre faz sua lição de casa, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tá liberado. Vamos lá. A bola dentro para o Marco das Ferrovias. Temos uma unanimidade, hein? Porque é exatamente a minha bola dentro. Na verdade, eu tenho duas. Olha, você disse que eu sou cético, que eu destruo corações. Eu tenho 2 bolas dentro hoje e nenhuma bola fora. Puxa vida, é que chegou o dia.
A minha segunda bola dentro vai para a escolha do Senado para ministro do TCU. Que, enfim, a gente pode até criticar que exista, tal, mas o fato de existir está aí, né? Quer dizer, o TCU está aí, tem que ser preenchido com homens públicos decentes. E o Senado escolheu a Anastasia. Era o Anastasia, o outro que eu não lembro, o Bezerra e a Cátia Abreu. Porra, o Anastasia é infinitamente melhor que os outros dois. Sem sombra de dúvida. Foi uma vitória do Pacheco, né? Um cara que bancou, um cara atropelou, foi mais de 50 votos para Anastasia. E eu acho que é um bom nome para o TCU. É um cara muito legal. Achei boa a escolha. E a minha dica vai para esse filme Ataque dos Cães. Assim, eu tinha muitos amigos que falaram, nossa, fantástico, tal. Eu assisti, assim, eu tenho mixed feelings. Eu até gostaria de, depois, se vocês assistirem, ver o que vocês acham. Eu estou no minuto 17 e dormir. Vou retomar. Então... Então, é um filme lento, né? A fotografia é fantástica, só que, assim, de fato precisa assistir, porque ele vai montando e depois o final dele é meio surpreendente e tal. O final surpreendente mais eu ou gosto. Menos. Mas, enfim, é um filme que eu diria que tem chance de ganhar Oscar, né? As atuações são muito boas, enfim, é um filme que tem densidade. Agora, é isso que o Vitor falou. Você não pode estar com sono. Bom, eu já tenho uma certa idade, começo a assistir, às vezes, dependendo do horário, já viu. Bom, nós temos aí uma unanimidade em relação à questão do marco ferroviário, acho que é muito importante para o país, acho que foi mais um avanço que acaba não ganhando a dimensão que tem, mas que está lá, mais uma peça que soma no mosaico de uma série de medidas importantes para o país, né? Concordo com o Vitor, a bola fora, mais uma vez, de novo, né? O STF não perde a oportunidade de extrapolar, cada dia menos desconexo das suas funções constitucionais. E a minha dica é Imperdoável, na plataforma Netflix, estrelado pela Sandra Bullock. Tem uma Imperdoável. A Sandra Bullock numa interpretação que, a meu ver, perfeita, porque tudo na medida, sabe? Ela faz o papel de uma ex-presidiária que tenta se reencontrar com uma irmã e tem um drama ali, ela tem uma interpretação assim no ponto, sabe? Realmente muito legal. Tem ali algo surpreendente e legal. Bom, assistam que vai valer a pena. Não vou entrar em mais detalhes para não dar spoiler, mas é um filme eu gostei muito com a Sandra Bullock. Bom, meus amigos, nossa versão Pocket chega ao final. Muito obrigado, Xará. Muito obrigado, Victor. Lamentavelmente, o Sr. Rodrigo e o Sr. Cleveland sentirão ao final do mês, quando chegar o Olerite, o peso das suas mudanças, porque a gente aqui paga a peso de ouro, poder contar com a colaboração de vultos da atualidade brasileira. E é isso. Nos encontramos aí na próxima quarta-feira, se Deus quiser, ou em edição extraordinária, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Até, um abraço. Valeu.